Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Biga. Nossa! Era uma voz que parecia de trovão. Aquele soldado desafiava todo o exército de Israel. E quando ele pisava, parece que tremia todo o vale. E ele falava bem forte: quem vai lutar contra mim? Quem de vocês, do seu exército, vai lutar contra mim? Todo dia, o gigante Golias, que tinha assim uns 3 metros de altura, a armadura dele, que era de bronze, pesava uns 57 quilos. E todo dia ele desafiava o exército de Israel. Mas tinha passado um bom tempo, desde que Davi tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. E ele então ficou lá cuidando das ovelhinhas, continuou cuidando até que Deus falasse que era a hora dele ser o rei de Israel. E Saul que era o rei. Mas Saul também conhecia Davi, porque às vezes, quando Saul ficava triste ou ficava muito bravo, ele pegava e mandava chamar Davi para tocar harpa para ele, para poder acalmá-lo. E Davi ia lá. Então ele já conhecia. Mas agora, os tempos estavam difíceis, porque os filisteus estavam querendo atacar o exército de Israel. Novamente eles queriam dominar Israel. Israel já tinha vencido eles uma vez, sabe? Lá muito tempo atrás já tinha conseguido vencer o exército dos filisteus por um milagre. Mas agora eles estavam lá desafiando de novo Israel. Eles queriam controlar Israel. E todo dia, todos os dias, de 2 vezes por dia, via lá o gigante e vinha lá da montanha e batia o pé. E quando ele batia o pé, todo estremecia. E ele via com aquele vozeirão lá: quem vai lutar comigo? Não tem nenhum soldado corajoso no exército para lutar comigo. E eles sabiam que fazia parte lá já do costume dos filisteus, que eles pegavam um soldado do exército deles para lutar contra o soldado do outro exército, e eles lutavam, e quem ganhasse, o exército ia ficar escravo do outro exército. E o exército de Israel sabia disso, e eles estavam com muito medo. Eles tremiam e ficavam: ai, eu não vou, quem que vai lutar com ele? Então um dia, Jessé, o pai de Davi, falou para Davi: Davi, eu separei algumas coisas e você vai levar lá para os seus irmãos que estão lá no exército, porque os irmãos de Davi também faziam parte do exército de Israel. Então, no outro dia, bem cedinho, Davi pegou tudo que o pai dele tinha separado, os grãos, o queijo, e foi levar para os irmãos dele e também para o chefe do acampamento do exército. E chegando lá, ele chegou bem na hora que o exército estava se preparando para tentar talvez lutar lá contra o exército dos filisteus. E ele chegou bem na hora, e aí ele entregou então rapidinho a comida para o comandante e correu para entregar a comida dos irmãos dele. E quando ele estava falando com os irmãos não estavam nem prestando atenção no que Davi estava dizendo. E eles daqui a pouco ficaram com os olhos arregalados assim. E Davi ficou olhando para eles, o que era aquilo, né? E os irmãos dele ficavam olhando numa direção. Davi, o que está acontecendo? E daqui a pouco Davi ouviu: Golias, aquele soldado gigante muito forte, que estava lá indo lá para um lugar onde ele sempre ia para desafiar de novo o exército de Israel. Então ele se colocou lá, ele ficou olhando, e o exército de Israel ficou vendo e morrendo de medo.
da montanha: então, quem vai lutar? Quem de vocês vai lutar comigo? Aquele que ganhar de mim vai se tornar, nós vamos nos tornar escravo de vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão os nossos escravos. Não há ninguém corajoso para lutar comigo. E Davi ficou ouvindo aquele barulho que fazia no vale inteiro. E Davi, então, olhou para todos os outros, o exército, todo mundo morrendo de medo. E ele perguntou: quem que é esse homem que está afrontando o exército do Deus Altíssimo? Como ele ousa fazer isso? Quem ele pensa que é? Porque Davi, quando viu aquilo, ele começou a ficar com uma raiva, ele não aguentou. Como pode aquele soldado desafiar os soldados do exército de Deus? Davi não conhecia Deus e nem se importava com isso, porque ele achava que com aquela força que ele tinha, ele podia ganhar de todo mundo. Então, um dos soldados disse para Davi assim: aquele é o soldado deles, é o grande soldado deles, e ele não tem medo de ninguém. E todo dia ele vem aqui e desafia a gente, todo dia. Mas as palavras de Davi estavam se espalhando por todo o exército. O irmão dele, o irmão mais velho, Eliabe, falou: quem você pensa? Como é que você pode falar essas coisas? Por que você não ficou lá no campo cuidando das ovelhas, Davi? Aí Davi falou: mas por que você está falando assim comigo? Eu não fiz nada para você. O que eu fiz para você? E as palavras de Davi começaram a se espalhar. E um falava para o outro: você viu que aquele jovem disse? Ele falou: olha, quem é esse circunciso? Quem é esse filisteu que está desafiando o exército de Davi, do rei Altíssimo? E essas palavras foram se espalhando e chegaram até o rei Saul. E o rei Saul ouviu que tinha um jovem que estava falando quem que era aquele filisteu que estava desafiando o exército de Deus. Então ele mandou chamar Davi. E ele falou: mas você ainda é quase um menino. Como é que você vai lutar com esse gigante? E Davi falou: olha, rei, eu já cuido das ovelhas do meu pai. E já um urso e um leão tentou chegar perto do rebanho. E eu subi em cima do leão e com as minhas mãos eu matei esse leão. E também eu matei o urso. E esse filisteu vai ser como um daqueles animais, porque Deus está comigo. O rei Saul falou: então tá bom. E que Deus esteja com você. Então, o rei Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, falou: olha, vista com a minha armadura, né? E tentou colocar. Só que Saul era um homem alto, né? E a armadura de Davi, então, ficou assim, grande, né? Ele não conseguia nem se mexer. E aí ele falou para Saul: olha, rei, eu acho que é melhor eu ir como pastor de ovelhas mesmo. Então ele tirou toda aquela armadura. E os soldados também falaram para Davi que o rei falou para eles que se alguém deles vencesse aquele filisteu, aquele soldado filisteu, ia se casar com a filha dele e também não ia pagar mais imposto o resto da vida. Então Saul pegou e falou: eu vou lutar com esse gigante, porque Deus vai estar comigo. Eu já derrotei um leão e um urso, e Deus vai estar comigo. Então, Davi pegou a roupa dele mesmo de pastor, e ele, todo pastor, né, usa um cajado assim para ajudar com as ovelhas. Então, ele foi andando, ele foi passar perto de um rio, e quando ele passou perto de um rio, ele pegou 5 pedrinhas. Sabe aquelas pedrinhas de rio, né? Que elas são lisinhas.
Então ele pegou, ele tinha uma bolsinha, né, do lado da cintura, eles amarravam uma bolsinha assim, e ele colocou as pedrinhas dele lá. E do outro lado tava aquele estilingue, sabe? Esse aqui assim, que fica, parece um estilingue, mas era um pouco diferente do que é o estilingue hoje. Então ele pegou, amarrou na cintura dele e foi. E aí ele começou a andar. Ele começou a andar. Então o Golias começou a olhar lá de cima e Davi andando lá na direção dele. Foi andando e Davi ficou olhando, o Golias ficou olhando. E ele viu que era um rapaz, era um pastor de ovelhas que estava indo lutar contra ele. Então ele pisou bem forte e falou: quem você pensa que é? Você acha por acaso que eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau e ainda com pedras? Eu vou acabar com você hoje mesmo e eu vou entregar sua carne para as aves do céu. Hoje mesmo eu vou acabar com você. O exército de Israel, eles ficaram assustados quando Golias disse aquilo. E o exército filisteu começaram a dar risada. Olha só. Eles mandaram um pastorzinho para lutar contra o nosso gigante. Ixi, a gente já ganhou essa batalha. Eles vão ser os nossos escravos. Já ganhamos. Vou até sentar aqui e ficar só assistindo, porque a gente já ganhou. Imagina, olha só o tamanhinho daquele menino lá, vai lutar contra o nosso gigante. Nós já ganhamos. Davi então começou a correr. Enquanto ele estava correndo, ele tirou uma pedrinha, pegou a funda dele, colocou na funda e correndo, ele girou. Ele girou com tanta força que nem dava para ver. E pá! Jogou aquela pedra e a pedra foi com tanta velocidade, uma velocidade de um tiro, e bateu na testa do gigante. Então o gigante caiu no chão. Então Davi continuou correndo, tirou aquela lança do gigante, ele pegou, pôs o pé assim em cima do gigante, pegou a espada dele, passou nele e matou aquele gigante. Quando o exército de Israel viu aquilo, eles começaram a gritar: vencemos o gigante Golias! E começaram a correr para lutar contra o exército dos filisteus. O exército filisteu, então, quando ele viu que o gigante dele estava morto, os soldados dele estavam mortos, começaram a correr de medo. E assim o exército de Israel alcançou o exército dos filisteus e eles venceram aquela batalha. Então, Davi recebeu uma capa do rei Saul. E agora ele ia se casar com a filha de Saul. E tal como prometeu, os seus impostos não seriam mais pagos. Vocês se lembram? Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Davi não teve medo do gigante. Mas não é porque ele se achava corajoso, que ele se achava que ele era invencível, que nada ia ganhar dele. Não. Davi não tinha medo absolutamente nenhum do gigante, porque ele confiava em Deus. Ele nem tremeu, nem ficou com medo. Ele falou: imagina, Deus está com a gente. Como eu posso ter medo? Assim ele ganhou do leão também. E você imagina matar um leão com as próprias mãos? Uma patada do leão assim, derruba a gente, dá uma patada, vai mandar a gente lá para longe. Porque de tão forte que é o leão. Mas Davi não tinha medo, porque ele estava unido com Deus. Ele estava ligado em Deus. Lá no Salmo 188 diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens.
Davi não confiava nele, nem na força dele. Davi confiava no Senhor. Assim também você deve confiar no Senhor. Quando você tiver medo, talvez não tenha um gigante na sua vida, mas talvez esteja difícil para você estudar, para você assistir às aulas. Isso tem sido um gigante para você, está sendo muito difícil. Você pode confiar em Deus. Deus vai te dar coragem para você vencer todos os gigantes. Confia no Senhor. Ore para o Senhor para você ser como Davi e ter Deus no coração. Se você tem Deus no coração, você pode confiar nele, que ele vai te ajudar a vencer as maiores batalhas, as dificuldades que podem ser gigantes para você, tá bom? Então agora, cruza seus dedinhos que nós vamos falar com Deus. Mas antes não se inscreva no canal, dê o seu joinha e comenta com a tia Biga o que você faria se você tivesse que enfrentar o leão, tá bom? Então agora, cruza os seus dedinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por essa história. Me ajude a ter coragem como Davi para enfrentar as dificuldades que a gente tem, Senhor, em todos os dias. Mas a gente sabe que o Senhor está com a gente, então a gente não precisa ter medo. Obrigado pela tua presença e nos dê coragem. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo muito grande e até a próxima história.